Então, gente, que ele falava, vão sapatear, vão aproveitar a confusão mental para justamente deitar e rolar. E a gente está vendo isso de uma maneira tão clara no mundo, não é? Tão clara que, assim, começa a dar uma certa apreensão, não é? E aquele negócio, já estamos em 2025, não é? Abril. Olha como o tempo voa, gente. Ontem era, pô, a gente estava em janeiro, já estamos em abril, o tempo está voando muito. Tem a ver com esse processo de transição das ondas moduladoras. O nego fala, eu fico ouvindo essas coisas, essas explicações tão engraçadas, a rotação da Terra está aumentando, está acelerando, então a nossa percepção de tempo acelera. Gente, são os negócios assim, esse povo tem uma criatividade tão grande, mas é aquele negócio, a galera está acreditando, né? Então vamos falar o que a gente quiser. Mas, então, a coisa está assim, o cerco está fechando, gente, como diz o título aí. O GO, governo oculto, não é? Esse grupo de pessoas que estão por detrás de tudo, não é? E que verdadeiramente controlam. Não digo a nível operacional, mas eles dão o tom, ó, é por aqui que tem que ir. Eles indicam a estrada e falam, ó, agora é por aqui. O controle é total, gente. A gente fala isso há tanto tempo, não é? Tanto tempo. E agora a gente consegue enxergar isso daí muito bem, não é? Por quê? Porque a ação está uniforme no mundo inteiro. Ela está igual. A cartilha, o livrinho de receita é o mesmo, não é? A gente está vendo o mesmo modus operandi. E às vezes eu fico estarrecido de ver que tem tanta gente que não consegue ligar os pontos e entender que o jogo é um. É porque é difícil mesmo, né? Assim, para uma pessoa, não é, que está aí na, não é, pessoa que está aí, vamos dizer, embolada no sistema, realmente é muito difícil, né? Você conseguir pensar fora da caixinha e enxergar determinadas situações, até porque é muito difícil de acreditar, não é? Que existe, não é, um poder transversal mundial por trás de tudo e que nem desse mundo é, de outro. Não é? Isso é muito doido mesmo, eu entendo isso. Mas, assim, o jogo está claro, gente. O jogo está claro, cada vez acelerando mais, de uma maneira impressionante e entrando numa esfera muito perigosa, não é? Eles já estão, vamos dizer, colocando as armas na mesa e usando elas na frente de todo mundo, e a gente não está vendo tanta, vamos dizer, tanto eco disso daí, tanta gente, até porque está tudo muito controlado, né? Eles estão fazendo questão de controlar as redes sociais, né? O processo de censura está aí, apesar do X, né, ter uma certa liberdade, apesar da pressão, não é, que o Trump está fazendo aí, que o pessoal dele está fazendo em cima das plataformas para afrouxar a censura, nada comparado com o fantoche globalista perfeito, né, a múmia Biden, não é? Mas mesmo assim, infelizmente, o Trump também está sobre esse, vamos dizer, esse controle. Ele não é uma pessoa livre, todos os chefes de Estado, está todo mundo sob o controle do GO. Não tem isso aí, não tem escapatória. Nossos parceiros nos deixam isso aí muito claro há muito tempo, inclusive diretamente para mim. E de Bel já falou isso daí, nível municipal, estadual, federal, internacional. Eles estão em todo lugar, controlam tudo, esquece, porque é muito engessado tudo. Não é? E o povo acredita nas instituições, não é? Mesmo que não acredita, não se mobiliza, não é? Achando que não dá para fazer grande coisa, e a gente está vendo isso daí. Uma consolidação rápida desses sistemas de controle, mas muito rápida. É aquele negócio, se não dá para fazer de um jeito, é que nem água. Se não der para ir reto, ele acha um caminho para ir. E a gente está vendo esse caminho acontecer de maneira muito clara na Europa. A Europa, para nós, eu acho que é o melhor exemplo disso tudo, não é? Porque é um lugar que tradicionalmente, né, o berço da cultura ocidental, do desenvolvimento, a Revolução Industrial, né, todos os pensadores, não é? Mais recentes, quando eu digo mais recentes, vamos botar aí 2.000 anos, 3.000 anos, vamos botar aí.
2.500 anos, sei lá. Vamos botar assim. Quando eu falo Ocidente, essa cultura ocidental, europeia, eu incluo o Levante, apesar de não estar geograficamente na Europa, o Levante, que eu digo Israel ali, a região onde é Israel, Líbano e tal, ali mais ou menos, Turquia também, não é Levante, mas eu acho que faz parte mais ou menos, que contribuiu muito, com muita coisa. Grécia, Europa oficialmente, mas assim, tiveram um papel muito importante, né? E a gente está vendo o que está acontecendo na Europa, gente, que está simplesmente é um grande exemplo para todos nós, um grande exemplo dos projetos do GO, de que o modelo que eles seguem é o modelo chinês, gente, de controle da população, não é total, esse sistema de credit scores, não é de score, de como é que fala, é um sistema de créditos, né, que eles têm lá. Se você obedece direitinho os ditames do sistema, você tem um crédito X, né, um score, não é uma, uma nota X lá que você pode, sabe, comprar passagem de avião para viajar, pode comprar passagem de trem para viajar, pode ir para cá, para lá, tá? Você não tem muita restrição. Agora, se você não obedece os ditames do Estado, você tem um score, eu não sei se lá tem que ser pouco ou muito, eu não sei qual o critério, mas você não pode ir em lugar nenhum, é cheio de restrições. Né? Esse é o modelo que eles estão seguindo. Mal ou bem, é isso que eles querem. E a Europa está avançando de uma maneira assim brutal, gente. É brutal. É muito importante a gente entender. Eu sei que fica muita gente, né, principalmente em live aberta, assim, Filipão, fala dos seres, fala disso, quer saber muita coisa, assim, relativo aos seres, que eu acho normal, curiosidade, né? As pessoas estão começando a entender que, de fato, nós temos, né? Por mais incrível que pareça, a gente conseguiu construir, não é? Uma parceria com essas 49 raças há já quase 30 anos, gente. Não é? É uma realidade, é um fato. Isso daí o pessoal está começando a cair a ficha de um monte de gente e o pessoal fica muito curioso, querendo saber muita coisa, principalmente da gente que tem muita experiência já com eles, não é? Então, mas assim, eu acho também importante, é legal, eu também acho muito legal isso, mas eu acho importantíssimo também a gente dar uma olhada para o mundo, assim, o nosso mundo de 3D aqui, todo esse tabuleiro, esse xadrez aí, que a gente está assistindo nesse jogo de xadrez que é o que eles estão fazendo conosco, que esses grupos de poder estão fazendo com a população, né? Aliás, que eles vêm fazendo, não é? Há milênios já isso, não é? Há milênios. Só que agora eles estão consolidando de uma maneira muito perigosa, até porque eles precisam reduzir a população em 70%. Não precisam mais dos escravinhos, não é? Eles vão, eu já coloquei aqui em outras lives, eles estão instituindo um sistema de controle perverso, gente, com inteligência artificial por trás, controlando robôs, não é? Tudo robotizado, não é? Tudo automatizado, sem muito precisar de pessoas, não é? Precisa reduzir essa galera. São os indesejáveis, são os vamos dizer, os comedores inúteis, não é? Como muitos pensadores aí dessa patota falam, escrevem, né? Então eles precisam reduzir, então já estão acelerados nisso daí, não é? Então eles estão, vamos dizer, optimizando, melhorando essa prisão que a gente vive, que eles manufaturaram, que a gente chama de matriz, todo esse sistema, eles estão melhorando cada vez mais esse sistema de controle, usando todo tipo de artifício, não é? Eles não esperavam que a internet fosse dar essa visibilidade, essa promoção, né, de troca de informações. Eles não esperavam que fosse para esse lado, não é? E que fosse ameaçar a consolidação deles. Mas a gente tem visto isso daí acontecer, mesmo que não num número desejável, não é? Tinha que ser muito mais gente, né, para fazer uma pressão. Lembrem-se de que eles são poucos e nós somos muitos, não é? Mas assim parece que não está, até porque eles usam inúmeros artifícios para que isso não aconteça,
não é? Inclusive o que a gente chama de armamento silencioso, não é? Toda essa contaminação dos alimentos ultraprocessados que eu venho falando aqui há meses, não, há anos, não é? Não só eu, como todos nós de Dáquilo, né? A gente vem falando isso daí há muito tempo, que essa contaminação de ultraprocessados está afetando a região límbica do cérebro, o tico e teco, né, onde tem o nosso pensamento crítico, dificultando de a gente compreender até o jogo. Isso é de propósito. Todos esses objetos que emitem ou reverberam determinadas frequências que também nos afetam, não é? Desestabilizando os nossos canais, né? Tirando de sincronia os nossos canais cerebrais, caindo a nossa atividade cerebral, determinadas modinhas práticas aí que também promovem essa queda, dificultando o entendimento. Isso tudo são técnicas, gente. E a gente está vendo o efeito disso. Por isso que é importante, não é? Determinadas viagens que a gente tem oportunidade de fazer e observar essas coisas, olhar, avaliar, conversar com o pessoal, isso é extremamente importante. Eu acho muito difícil hoje você, né, no mundo que a gente vive, na situação que a gente vive e tendo o conhecimento que a gente tem, de estar interagindo em outros países, em outras cidades, não é, com outras culturas, outros povos, não é, e não conseguir, não é, focar nisso daí, ficar no abobado, não é lá, ai, olha, não sei o quê. Eu acho isso muito difícil, muito difícil, porque a gente está vendo tudo isso acontecer, tudo isso, toda essa história está se desenrolando, toda essa programação do GO se está desenrolando e começa, ó, a dar um medinho, né? E isso aí eu notei muito, de uma maneira muito forte, nessa última viagem nossa, né, que foi só Espanha e Itália, né, Roma só, e algumas cidades da Espanha, o Madrid lá, e o entorno ali, não é? Segóvia, Salamanca, Ávila e Toledo, né? Mas já deu para sentir um gostinho, principalmente na Itália, que tem muitos anos que eu não vou, não é? Para quem, assim, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu morei 15 anos, quase 15 anos lá, estudei lá, conheço a cultura, falo as línguas todas, tenho amigos, né, coisa. Então, assim, é como se fosse uma segunda casa até, não é? E tem alguns, principalmente a Itália, né? E Inglaterra também, e Suíça, são os mais... Se bem que eu também tinha já, depois de formado, trabalhado na Espanha, né, na França, não é? E tá totalmente diferente, gente. É assim, assustador como tá. Assustador. Assustador. Principalmente a questão da população. Parece um bando de zumbi, gente. É impressionante, um bando de zumbi. Né? O povo não está vendo o que está acontecendo. As mentiras são grotescas. Eu já falei antes aqui em outras lives. Não é? A mídia, a grande mídia, gente. Se a gente acha que Globo Lixo mente, tá? Os grandes canais da grande mídia, não é? Que eu tenho visto e acompanhado recentemente, principalmente na Portugal, na Espanha e na Itália, gente, é assim de arrancar os cabelos. São mentiras absurdas, grotescas, uma distorção, sabe, dos fatos, da verdade, assim, insana, insana. E todo mundo batendo palma achando lindo, gente. As cidades desfiguradas, tá? Desfiguradas. Está virando o terceiro mundo. Tem muita gente, apesar de eu não gostar dessa definição, mas para o pessoal entender, né? Tá um negócio louco. Tanto é que criou-se até um meme lá, muito forte. Não só lá, como nos Estados Unidos também. Você importa o terceiro mundo, você vive o terceiro mundo. Porque a gente está vendo as cidades europeias se desfigurando completamente, não é? Violência sugerada, agressão gratuita, principalmente a mulheres, a mais jovens, as crianças, mas agressões loucas, esfaqueamentos, criminalidade, roubo, assalto, violência contra os idosos. Gente, isso aí tá tudo, isso é tudo proposital, gente. Tudo pilotado. Isso é tudo pilotado. Se eles não conseguem implementando políticas, eles conseguem através da manipulação dessas ONGs. Isso é um modus operandi que esse grupinho
que são os laranjas do GO, que eles estão utilizando para implementar determinadas situações. Se não consegue a nível de governo, vai com as organizações não governamentais, as ONGs, né? Bilionários, não é? E suas fundações. A gente está vendo essa ação aí muito incisiva por parte do George Soros, que hoje, poxa, esse cara tinha que estar na cadeia. Está na cadeia, porque tem amplas provas, falaram plural até, em vários países do mundo, da atuação dele e de suas fundações, principalmente a Open Society, financiando o quê? A desestabilização da sociedade, cara. Não é a corrupção dos valores, não é? Implementação desses valores absurdos, woke, justamente para causar uma ruptura do tecido social, gente. Isso é tudo intencional. Para dividir as famílias, acabar com as famílias, jogar pai contra filho, filho contra pai, ou irmão contra irmão, contra primo, contra família. Eles ficam colocando grupos contra grupo, fulano, amarelo contra verde, azul contra roxo. Isso é tudo dividir para controlar. Não é nem para conquistar, porque já está conquistado. Entendeu? Então, e ficam promovendo inúmeras situações que a gente tá vendo na cara o que está acontecendo, não é? Principalmente determinados instrumentos, como essa imigração absurda, que não é migração, gente. Isso é uma invasão pilotada, financiada por essas grandes fundações, ONGs, não é? Recebem bilhões desses bilionários e até determinadas instituições governamentais que são instrumentalizadas por esse pessoal para facilitar essa loucura toda. Basta ver o que o Elon Musk, não defendo, a gente sabe que ele é um fantoche, que de Bel já falou para a gente que ele é um fantoche, mas ele está criando um papel aí para justamente, a meu ver, para virar um herói aí, um tal de, sei lá, uma pessoa que está salvando a pátria, não é? Libertou da censura o X quando ele comprou o Twitter, não é? E tal, pá, toda essa situação, mas veja bem, ele é o cara que está por trás de implante do Neuralink, que são os implantes cerebrais. Isso é a carta, é o controle final desejado pelo GO. É o controle final. Então precisa de uma pessoa simpática à população, um pseudo-herói, para que o pessoal aceite, né? Então o que acontece? Ele está fazendo essa devassa toda nos Estados Unidos e descobriu que determinadas instituições estavam financiando essas ONGs, não é com pouco, não, com bilhões de dólares, gente, é bi de dólar. É um negócio assim grotesco, absurdo, não é? E a gente não entende o jogo, né? Porque a gente sabe que tem o GO por trás, mas a gente sabe que existem facções, não é? Existem facções, não é? E que estão numa certa disputa, isso está muito claro. Mas o pano de fundo justamente é o quê? Consolidação da implementação dos sistemas de controle. Eles precisam controlar a população, principalmente através do medo. Então a gente consegue ver um padrão aí de atuação, que é justamente essa, principalmente nos países mais ricos, mais desenvolvidos, com uma sociedade mais esclarecida, né, que tem uma vida mais estável, mais pacata, como a Europa, né, tinha chegado num patamar desse, fica muito difícil você manobrar esse pessoal. Muito difícil, esclarecidos, né, com uma determinada liberdade de expressão, fica muito difícil controlar. Mesma coisa nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Acontece isso daí, esse movimento artificial de proporcionar uma imigração totalmente absurda, 90% tudo homem, idade militar, 18 a 35 anos, mais ou menos, todo mundo chega lá de celular na mão, todo mundo forte, vindo de países que não estão em guerra, aparentemente, não tem conflito, não tem nada, aí inventam um monte de narrativas mentirosas, o governo ecoando essas narrativas, a mídia toda comprada, coitadinho, também ecoando essas narrativas, enfiando goela dentro esses parasitas, não é? Essa galera que está lá para esculhambar, gente. E está esculhambando. É que, infelizmente, a maioria das pessoas, quando viajam, não tem esse tipo de visão, não é?
muito pouca gente, né, fica lá, olhando os pontos turísticos, que são geralmente bolsões isolados, né? Você não consegue ver direito, ou então você não consegue acompanhar a notícia, porque não fala a língua, né? E aí você não consegue ler os jornais, ver os telejornais, ver as notícias. Você não consegue juntar, né, o quebra-cabeça local. Então você aparentemente, mas não é nada disso. Muita gente já veio me falar, Filipão, você exagera. Eu tive em Paris, não sei o quê. Meu amigo, você teve em Paris, foi na Torre Eiffel, no Champs-Élysées, viu o Arco do Triunfo, foi no Louvre, deu uma passeada ali no Faubourg Saint-Honoré, aquilo ali, Avenue Montaigne, os pontos bonitos, né, de repente você não está, né, ligado em outras coisas, e acabou. E não é isso. Você não está vendo o país, você não está vendo, você não está sentindo o pulso, você não está conversando com a população, você não está se enfiando em determinados lugares para ver isso daí. Então fica difícil mesmo de avaliar. E a gente está vendo uma situação muito perigosa, que aqui no Brasil a gente está tendo essa experiência com o nosso judiciário, né? Todos vocês sabem o que está acontecendo, né? Esses mandos e desmandos, né? Pois isso já chegou à Europa, por incrível que pareça, e nos Estados Unidos também. A gente está vendo o mesmo modus operandi. Eles estão utilizando as mesmas ferramentas, não é? A gente viu. Eu, por exemplo, assim, nem acredito quando, às vezes, parece que eu estou vendo um filme de terror ou um filme de ficção científica distópico, louco, vendo essas notícias. Quando eu vi semana passada que a líder da direita francesa, né, a Marine Le Pen, que eu já acompanho as coisas. Gente, de novo, nós somos apolíticos, tá? Nós somos apolíticos, eu pessoalmente, eu vejo tudo isso aí entendendo que tudo é um jogo, que não existe isso, esquerda, direita, para cima, para baixo, de trás para frente, isso aí é tudo caô. Isso aí não existe, isso aí são construções para enganar a galera, para achar que existe, que você tem escolha, você tem liberdade de escolher, ou você tem liberdade de seguir determinadas ideologias, são todas fabricadas para enganar a galera, gente. A política é um grande caô, é uma grande mentira. Grande mentira, é para acalmar a galera, não é? E justificar, legitimar um grupo que aparentemente tem legitimidade através de um processo democrático, entre aspas, para conduzir o país, a vida das pessoas, e não é isso que a gente vê. Nunca viu nada que proporcionasse o quê? O conforto, não é? A prosperidade, a tranquilidade. Nunca aconteceu isso, em lugar nenhum. Então, é um modelo fake, é um modelo caô, é um modelo construído para enganar muito bem, não é? Com seus meandros, não é? Com as suas ideologias, com os seus filósofos, pensadores, para enganar, é discurso vazio, não serve para bosta nenhuma. Você vai na rua, não é só hoje, não, sempre. Nunca teve, entendeu? A gente nunca teve um exemplo disso daí. Quase chegamos uma vez na história, mas foi bem enterrado e escondido da galera para que ninguém soubesse de nada. Ninguém ousasse, não é, dar uma olhadinha na história para ver realmente o que aconteceu. Isso aí não... Então é uma grande mentira. Agora, a gente está vendo isso daí avançar de uma maneira muito perigosa, gente. Marine Le Pen lá, presa. Não está na cadeia, mas foi condenada a 5 anos de prisão, tornozeleira eletrônica, se eu não me engano, por 2 anos, eu acho, mas se bem que ela entrou no apelo agora, né, entrou com recurso aí na corte, né, maior, mais alta, né? E o que acontece? Mas assim, é escandaloso. O que a mulher fez? Aparentemente pagou uns seguranças, assim. Sabe, um negócio louco, uma desculpa esdrúxula. A mulher está na frente de todas as pesquisas. O povo francês de saco cheio desse psicopata. Psicopata não, é um fantochezinho. Esse Macron é um bunda mole, é um office boy globalista, não é? Não sabe o que faz, é um fantoche, bunda mole. E, poxa, o pessoal não aguenta mais. Aí começa a mídia, né, dar eco, não, que isso, Marine Le Pen, aí vira extrema direita, que não sei o que, aí começa a dar medo, né? Criar medo e tal, papapá. Agora, mas olha o absurdo, tiram a mulher condenada a 8 anos sem ser eleita, eu acho, 7 anos, 6 anos, não sei exatamente, não lembro agora. Mas assim, olha só, engraçado, né? O que fizeram aqui? Mesma coisa com o cara aqui nosso, né?
Está aí há alguns anos, também por porra nenhuma, né? Por nada. Nada. Tentaram fazer isso com o Trump quantas vezes antes da eleição, antes do voto lá nos Estados Unidos? Quantas vezes tentaram? Respondeu a não sei quantos processos, empichado 2 vezes, não é? Mas não finalizou porque não conseguiram passar, não é? Mas olha a loucura, gente. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Na Romênia, União Europeia, hein, gente? Quem não sabe, a Romênia faz parte da União Europeia. Votaram o povo em massa com um cara, não é? A favor das liberdades, mais alinhado com a direita, não é? Que mal ou bem, não é? Se identifica com mais liberdade, né? Iniciativa pessoal e tal, papapá. A União Europeia deu pressão, o judiciário romeno, não pode, condenou o cara, proibiu também, aí veio outra, também escantearam a mulher, sob influência da Comissão Europeia. Senhora Ursula von der Leyen, que nunca foi votada por ninguém, porque lá é biônico, não é? Ou eles estão apontados, a Comissão Europeia, e são eles que mandam, não é o Parlamento Europeu, tá? Que é votado, inclusive eu voto também. Eu tenho cidadania italiana, eu voto. Votei lá na Giorgia Meloni, não estou vendo ela fazer grande coisa efetiva pela Itália, principalmente nesse quesito, né? Obviamente, muita pressão em cima, né? O jogo é muito poderoso. Mas a gente está vendo coisas escandalosas, gente. Escandalosas. Escandalosas. Na Inglaterra, totalmente desfigurada a Inglaterra. Um primeiro-ministro que é um office boy também globalista, um bunda mole, o cara, um covarde, né? Está abaixando a cabeça para todo tipo de ordem desse pessoal todo globalista, figurando a Inglaterra. Gente, está uma situação muito grave. Vocês não estão olhando, não sei se vocês estão acompanhando, mas vale a pena.